Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Anutri Taon, que é uma série de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada, definitiva e saudável. Para quem não me conhece, eu sou a Alana, sou nutricionista e o tema da live de hoje é sobre os erros comuns do emagrecimento. Erros que a maioria das pessoas cometem quando tentam emagrecer e acabam se frustrando porque não conseguem, né? Coisas aqui que talvez você não precisaria fazer e você faz. Então eu trouxe 5 erros comuns que te atrapalham durante esse processo. Então sejam todos muito bem-vindos, quem for entrando. Quem quiser comentar alguma coisa, vai falando aí, que eu vou respondendo conforme a live, tá bom? Bom, o primeiro deles, e que eu vejo que as pessoas fazem muito, é dificultar o acesso aos alimentos saudáveis. O que as pessoas normalmente fazem? Vou entrar num processo de emagrecimento, preciso comer de forma mais saudável, então eu vou variar bem a minha alimentação, eu preciso comer tudo colorido. E no começo ela até vem com essa empolgação de querer fazer coisas diferentes, fazer um vegetal ali a cada dia. E com o tempo, logicamente, isso não se sustenta, principalmente para quem não está acostumado a fazer isso. E aí é que ela cai nesse erro, né, de não conseguir, de não dar conta, vai achar que aquilo é muito difícil de fazer, que não é para ela, e ela acaba abandonando o processo por falta de praticidade mesmo. Então, quando as pessoas vêm para mim, eu até costumo falar, né, surge muito esse problema aí de falar que não tem tempo de fazer as coisas, porque não sabe ser prático ali no dia a dia. E aí eu explico que tem coisas que são mais simples do que você imagina. Então aqui um dos casos que as pessoas erram é achar que essa alimentação ela precisa ser muito variada em relação a vegetais. Que todo dia no mesmo prato você precisa ter várias cores ali de alimentos. É importante sim essa variação de cores de diferentes alimentos por conta dos nutrientes, mas o que acontece? Não precisa ser na mesma refeição. Nosso corpo ele faz reserva de nutrientes, de micronutrientes, né? Vitaminas e minerais. Então você não precisa, na mesma refeição, no mesmo dia, bater a quantidade que você tem de necessidade de micronutrientes, porque o seu corpo vai fazer essa reserva. Então, até para pessoas que fazem um jejum intermitente, por exemplo, que passa ali muitas horas sem se alimentar, essa reserva já existe, né? Então, para você ver como o seu corpo ele é capaz de fazer reserva. Então, o interessante é que você varie esse tipo de nutriente que você está consumindo, esse tipo de alimento que você tá consumindo durante os dias. É lógico que não é interessante você passar a semana inteira comendo só alface, né? Tem que ter uma variação ali, mas que essa variação não precisa ser tão gigantesca assim, que você precisa ter tantos alimentos. Eu sempre até mostro, às vezes, os meus pratos, o que eu costumo fazer, eu sou muito prática. Então, primeiro que no mercado eu compro o que tá mais barato, o que é mais prático naquela semana para eu fazer. Tem semanas que eu tô com mais tempo de fazer, eu compro coisas que demoram mais, mas normalmente são coisas mais práticas. Então, pensa, se pra pessoa já é difícil mudar o hábito, já é difícil mudar a forma como ela come, você ainda falar pra ela que o prato dela precisa ter 4, 5 cores diferentes, precisa ter 3, 4 tipos de vegetais, precisa ter 3, 4, 5 frutas diferentes no dia. A chance dela desistir desse processo é muito grande, né? Porque afinal vai ficar bem difícil de fazer, não vai ser nada prático. Então a ideia não é essa. A ideia é sim que você mude a qualidade da sua alimentação para uma forma mais saudável, mas que isso não se torne um peso, não se torne uma coisa muito complicada de você fazer. E essa questão das cores, para mim, eu, Alana, tenho essa visão de que não precisa ser dessa forma, até porque o nosso corpo é capaz de fazer reserva de nutriente, independente se você comeu hoje um tipo de nutriente, amanhã outro, ele vai fazendo essa alternância de nutrientes e você consegue ter todos os nutrientes na sua semana com o passar dos dias, variando esse tipo de alimento com o passar dos dias e não no mesmo dia. Tanto é que se o nutricionista ele vai calcular a dieta da pessoa, se ele for lá ver a quantidade dos nutrientes, da necessidade, nunca vai dar 100%, bater 100% com a necessidade do paciente, porque é praticamente impossível fazer isso. Isso se faz ao longo dos dias. Então, tenha sim uma alimentação variada, mas isso não precisa ser no mesmo dia. Pode ser
conforme a sua semana você vai variando o tipo de vegetal, o tipo de fruta. Com isso você consegue sim ter uma alimentação completa. Segundo, aliás, tem outra coisa aqui, dentro desse erro de dificultar o acesso aos alimentos saudáveis, tem um outro problema também, que eu sei que muitos profissionais e nutricionistas fazem isso, mas a minha visão, Alana, é diferente, tá? De pesar a comida. Pra mim, na minha visão de emagrecimento, quando a pessoa quer emagrecer, se ela reduz um pouco do que ela já faz, consequentemente ela já vai ter um resultado. Então você pensa também, a pessoa está entrando nesse processo, não é confortável para ela, tem coisas que é muito fora da realidade dela fazer, ela precisa mudar coisas aos poucos, e ainda você fala para ela que ela precisa pesar a comida que ela come. Pra mim, na minha visão, isso dificulta muito o acesso dela à comida, porque toda refeição que ela fizer, ela vai ter que ir lá e pesar. Então, se o dia a dia dela é corrido, ela vai ter que se organizar num nível extremo para que isso aconteça, porque nem sempre as refeições dela, por exemplo, são dentro de casa, ela não vai poder pesar na hora. Então, ela vai ter que, antes de fazer a marmitinha dela, pesar para ver se aquela quantidade de comida está correta. Então, pra mim, assim, não acho que seja uma coisa dispensável para todos os casos. Em alguns casos, isso é até necessário e acaba intensificando o tipo de resultado, porque você consegue ter um controle maior. Que casos são esses? Pessoas que querem hipertrofia e treinam intensamente, querem um resultado bem direcionado, atletas, eles precisam sim pesar a comida que eles comem, porque é tudo muito calculado. Então, eles vão precisar ter ali a quantidade certinha do alimento, porque às vezes uma diferença de peso ali pode interferir no tipo de competição que ele faz. Enfim, para esse tipo de pessoa, ou para quem treina realmente intensamente, que é um resultado de hipertrofia, pesar a comida pode ser uma coisa interessante. Mas para o emagrecimento, não dificultem a dieta de vocês, gente, fazendo isso. Não é necessário você ficar pesando sua comida. Só de você reduzir, ter uma pequena redução ali do que você já faz, você já vai ter resultado. Não é pesando sua comida que você vai melhorar isso. Então, não dificultem o acesso à comida fazendo isso, porque vocês vão ver que pode ser que você comece a fazer desse jeito, em uma semana você consegue fazer, que é uma beleza. Depois vai ficar muito custoso de fazer isso. Pensa todo dia, toda refeição, você ficar ali calculando certinho, pesando a comida que você come. Isso dificulta muito o acesso e aumenta a chance de você abandonar esse processo. Então, eu, na minha visão, Alana, não gosto de fazer isso. Então, para uma dieta de emagrecimento, eu sempre trabalho com várias estratégias, né? Depende muito da pessoa. Às vezes do comer intuitivo, às vezes prescrevo mesmo a dieta, em quantidade de medida caseira, enfim, de redução da quantidade que ela já come, mas nunca de pesar a dieta. Erro número 2. Trocar refinados trocar farinhas refinadas por farinhas integrais e continuar comendo da mesma forma. Esse é um erro bem comum também. Por quê? Muitas pessoas acham que comer coisas integrais vai ser melhor, tem uma qualidade melhor, você até acham que tem uma quantidade calórica menor, né, que você vai conseguir emagrecer mais rápido se você trocar a farinha refinada, que é a farinha de trigo branca, por farinha integral. Só que acontece o seguinte, quando você faz isso e continua comendo do mesmo jeito que você estava comendo antes, você só está trocando uma coisa pela outra, muitas vezes querendo fugir do que você tem que fazer. Como é que é isso? Quando você faz isso, às vezes você está querendo deixar de ter que encarar outras coisas que para você é mais difícil. Então, ao invés de você comer seu pãozinho, comer bolacha, comer torrada e ter que incluir uma fruta ali naquele horário, por exemplo, talvez isso seja mais custoso para você. Então, eu vou trocar pela farinha integral que tá tudo bem. E na verdade não tá tudo bem. O que acontece? A gente passou por várias fases nessa questão dos refinados, né? De que isso seria uma coisa ruim pra gente comer farinha branca, comer produtos refinados. E aí o que aconteceu? Vieram as farinhas integrais para substituir essa farinha branca que estava falando que fazia mal. E aí passou um tempo consumindo as farinhas integrais, aí veio o tal do glúten. Não, o problema é o glúten, vamos tirar o glúten das coisas, que isso vai ser o melhor. Começou-se a produzir farinhas sem glúten.
E aí, depois disso, não, viu? O problema não é o glúten, é o tipo da farinha mesmo. Vamos produzir, então, farinhas que vêm de outras coisas. Então, farinha de arroz, farinha de tapioca, farinha de milho. Só que, no fim das contas, o que muita gente não sabe é que tudo isso é carboidrato do mesmo jeito. Já vou explicar para você entender o porquê que não é um grande negócio você trocar um pelo outro, achando que isso vai te ajudar no emagrecimento. Bom, todos eles são carboidratos, tá? Então, o que você tem que pensar quando você vai trocar, por exemplo, uma farinha de trigo por uma farinha de tapioca para fazer um café da manhã? Qual que é o objetivo disso? O objetivo é emagrecer? Então, você não vai fazer um bom negócio. Já vou explicar por quê. O objetivo é porque eu tenho uma intolerância ao glúten, eu tenho uma sensibilidade ao glúten, então eu troco o pão francês pela tapioca porque eu me sinto melhor. Ok, é uma estratégia válida. Aí você vai se sentir melhor. Mas para emagrecimento, isso não resolve. Porque, como eu falei, todos esses tipos de farinhas, elas têm carboidrato. E o que acontece com o carboidrato? Tem carboidrato de alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. E muita gente, quando vai justificar essa questão da farinha integral, usa isso para explicar. Eu vou explicar para você como é que funciona. O índice glicêmico de um alimento é a velocidade com que aquele açúcar sobe ali na sua corrente sanguínea. Então, se você pegar pão integral e pão francês, na verdade eles têm muito parecido o índice glicêmico. É 75 o pão francês e o integral tem até um pouquinho mais, que é 77. Então, nesse critério, já ficaria elas por elas. Então, não tem vantagem nenhuma trocar um pelo outro, certo? Mas o que mais importa nisso não é nem o índice glicêmico, é a carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? É a quantidade de fato que aquele alimento tem de carboidrato que vai ser absorvido. Não é nem o que ele tem de carboidrato. Se você for pesquisar na tabela nutricional, vai ter um valor lá de carboidrato daquele alimento. Não é esse valor. É um outro índice que mede o quanto daquele carboidrato vai ser absorvido daquele alimento. Então, eu trouxe aqui alguns dados só para você comparar. O pão integral, por exemplo, ele tem esse índice glicêmico de 77 e o pão francês de 75, ou seja, elas por elas, como eu falei. Quando você vai avaliar a carga glicêmica, o quanto daquele carboidrato vai ser absorvido, porque aquilo vai ser glicose, na verdade, quanto de glicose vai ser absorvida, presta atenção na conta. Se eu pegar 100 gramas de pão integral, a quantidade, a carga glicêmica dessa quantidade de pão integral é 36, a carga glicêmica. E do pão francês eu anotei aqui, 38. Pão integral 36 e a do pão integral 36 a carga glicêmica e pão francês 38,92. 39, vai. Então de 36 para 39. Olha como é muito próximo a quantidade de carboidrato absorvida de cada um. Ou seja, não faz diferença você comer pão integral e pão francês para um objetivo de emagrecimento. Se isso for em excesso, vai te atrapalhar da mesma forma. Do mesmo jeito que não vai te ajudar, como eu falei no item anterior, você trocar esse tipo de farinha para as farinhas, esses outros tipos também, farinha de arroz, farinha de milho, porque eles também têm uma carga glicêmica alta. Ou seja, o que importa para você, no final das contas, é a carga glicêmica. Ela é mais importante até do que o índice glicêmico, porque saber a velocidade que aquela glicose vai na sua corrente sanguínea pouco importa. O que importa é saber o quanto daquilo de fato vai ser absorvido. Tá, Alan, mas o que tem a ver isso com o emagrecimento? Qual que é a implicação disso no meu emagrecimento? Bom, se você quer emagrecer, acredite, você não vai querer quantidade de glicose absorvida muito grande. Por quê? Quando você aumenta a glicose, você aumenta a quantidade de insulina para dar conta dessa glicose. E, de novo, acredite, você não quer que a sua insulina esteja alta caso você queira emagrecer. A insulina, ela participa de processos, ela ativa processos, um deles é a produção de gordura. Então, se você tem insulina alta, você vai estimular com que seu corpo
produza mais gordura. Então, se você está com a insulina alta, você vai produzir mais gordura. E além disso, o aumento da insulina também impede outros processos dentro do seu corpo. E um deles é a queima de gordura. Então, além de fazer com que o seu corpo produza mais gordura, vai fazer com que ele bloqueie a queima de gordura que já existe lá. Então, ter a insulina alta não é um bom negócio para quem quer emagrecer. Aliás, não é um bom negócio para ninguém. Principalmente também para as pessoas que têm algum tipo de doença associada, é pior ainda, né? A insulina, sim, é um hormônio super importante para o nosso corpo, que precisa existir para várias coisas, para várias funções, mas quando isso está em excesso, e isso acontece pelo aumento da glicose, né, para dar conta dessa glicose, geram outras coisas que são muito ruins. Um outro caso, falando de doenças associadas, né, o diabetes tipo 2 é uma delas. Então, uma pessoa com diabetes, ela tem que restringir ainda mais essa quantidade de carboidrato que ela consome. Principalmente, inclusive os integrais, porque como você viu, a carga glicêmica é muito parecida. Então, não vai fazer diferença se é integral ou se não é. Isso vai prejudicar a pessoa de qualquer forma. Ela precisa cada vez mais reduzir essa quantidade de carboidrato, pelo menos inicialmente, até que ela consiga melhorar esse quadro da doença dela, para que depois ela consuma quantidades mínimas, tá? Então, nesse caso do diabetes, no caso de resistência à insulina que vem antes do diabetes, então você tem ali, pelo consumo excessivo de produtos com açúcar, com carboidrato, a elevação da sua insulina. Então, de tanto produzir insulina, vai acontecer uma resistência à insulina. Ela não vai ter acesso, por mais que tenha muita insulina ali circulando, ela não vai ter acesso às células do seu corpo para que essas células utilizem, né, e retirem essa glicose. Então, isso gera uma resistência à insulina. Então, a insulina que tem ali não consegue agir. E isso acaba acarretando em vários outros problemas, que também pode vir a desenvolver diabetes, a gordura no fígado também causada por excesso de farináceo, açúcar, né? Por mais que as pessoas pensem que é a gordura que causa isso, né? O consumo de gordura não é. É o consumo de açúcar e carboidrato no geral. Outras doenças como doença do ovário policístico, algumas mulheres que têm aí, né? Quando você tem a doença do ovário policístico, você não quer de jeito nenhum que essa insulina esteja alta. Então, não vou entrar a fundo assim no desenvolvimento das doenças, mas saiba que tanto para emagrecimento, você atrapalha sim o emagrecimento quando você tem um excesso desses alimentos, como para esse tipo de doença aí que você tem que reduzir ainda mais esse tipo de alimento da dieta da pessoa para que ela consiga melhorar o quadro ali de saúde dela, até que depois ela volte a consumir quantidades baixas, né, mas consiga, mas para isso acontecer antes ela precisa controlar ali os níveis de insulina dela. Então, resumindo, né, trocar um carboidrato refinado, que uma farinha refinada, por uma integral não salva a sua vida, não salva o seu emagrecimento. Então, é preciso consumir menos, o que menos que você conseguir de qualquer um dos dois, porque afinal, todo tipo desse tipo, tanto um como o outro, vão ter uma carga glicêmica, uma quantidade de glicose que seu corpo vai absorver de qualquer jeito. E aí vai causar tudo isso que eu falei. Aumenta a insulina, dificulta a queima de gordura, estimula mais produção de gordura. Então, não queira deixar a sua insulina alta a partir do aumento também da glicose. Não faça isso. Quarto erro, se apegar em receitinhas para fazer dieta. Isso aqui eu pego muito, principalmente atendimento. A pessoa começou um processo lá de emagrecimento. Então, tem lá as coisas que ela precisa comer. Na minha abordagem, eu sempre tento fazer com que a pessoa coma cada vez mais alimentos mais próximos dos naturais, né? É lógico que tem as exceções, eu sempre falo muito bem disso, enfim, a gente trabalha muito isso também. Mas consumir na maior parte do tempo coisa natural, não processada, coisa que vem da natureza mesmo. Então, quando você coloca isso para a pessoa, muitas vezes o que acontece é que ela fica vidrada nas receitinhas. Então, eu já tive casos de paciente que, para fazer uma receita, meu Deus, ela fica horas ali fazendo.
Mas quando é pra ter que fazer algum vegetal, cozinhar alguma coisa assim diferente, ela fala que não dá, porque não é prático. Então, na verdade, voltando ao que eu falei no início, às vezes o que você tá buscando com isso é imitar uma coisa que você já faz. Então, se você já come o pão francês todo dia e não quer deixar de comer esse pão francês, o que você vai tentar fazer? Colocar uma outra coisa no lugar que seja bem próximo, bem parecido do que isso que você faz, para que você não fique ali confortável, numa boa, não tenha que mudar muita coisa, e isso não dificulte muito para você. Mas a ideia não é essa, a ideia é que realmente você faça coisas diferentes. Então, às vezes, para não ter que comer uma fruta, para não ter que comer um vegetal, para não ter que fazer um ovo ali no café da manhã, a pessoa quer achar alternativas que se pareçam mais com aquilo que ela já faz no dia a dia, que não vai ser muito desconfortável para ela fazer. E aí ela acaba caindo nessas receitinhas, né? Usando muita farinha de amêndoa, farinha de amendoim, oleaginosa, tipo castanha, fazendo bolinho, panquequinha. Não que isso não seja bom. Eu até falo isso para os pacientes na consulta, dou e-book para eles se inspirarem nas coisas que tem lá. Mas muitas dessas receitinhas, principalmente essas de bolinho, de panquequinha, dessas coisas, são receitas para você fazer em situações pontuais, onde ali você quer realmente fazer alguma coisa diferente, mas não que isso seja menos calórico, muito pelo contrário. Quem costuma usar muito dessas farinhas de amêndoas e muito de oleaginosa, por exemplo, vai ter um valor ali energético alto, né, numa quantidade pequena de alimento. E se a pessoa exceder muito nisso, ela não vai ter resultado, muito pelo contrário, ela pode até acabar engordando. Então é você usar essas coisas com consciência, não é para usar todo dia, não é para usar o dia inteiro. A ideia de uma alimentação melhor para emagrecimento é que você coma as coisas mais naturais. Não ficar fazendo receitinha, muitas vezes é uma alternativa que você acha para você mesmo de fugir daquilo que você precisa fazer. Então gasta o seu tempo, investe o seu tempo em fazer outras coisas. Vai ter que fazer sim vegetal, vai ter que aprender a gostar de algumas coisas, vai ter que comer fruta, vai ter que comer essas coisas. Não tente fugir disso. Use as receitinhas sim, mas para situações que são pontuais e não corriqueiras, não no seu dia a dia. Uma que você vai gastar bastante, porque esse tipo de farinhas alternativas aí, elas são caras, e outra que vai aumentar muito o valor energético da sua dieta, e não tem dieta que aguente você ficar usando esse tipo de coisa, que o valor calórico vai lá em cima e o resultado você acaba não tendo resultado nenhum. E quinta dica é compensar excessos da alimentação. Quinta dica não, quinto erro é muito comum no emagrecimento. Então, às vezes você começa um processo de emagrecimento e aí o que você faz? Vou me alimentar bem, vou fazer minha dieta ali, vou começar a fazer uma atividade física porque vai me ajudar. E aí a atividade física, às vezes, para algumas pessoas, acaba sendo uma armadilha. Porque na cabeça de algumas pessoas, quando ela faz atividade física, ela gasta mais energia. E de fato, você gasta. Só que a quantidade de energia que você gasta no exercício é muito pouca em relação, às vezes, ao exagero que você faz de algumas coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Se você faz 1 hora de esteira, 1 hora, hein, que não é fácil de fazer, numa velocidade intensa, que eu já fiz para testar, intensa ali em torno de 8, 8,5 mais ou menos, durante 1 hora você vai gastar no máximo, uma mulher aí da minha altura e do meu peso, vai em torno de, ou uma mulher aí em torno de 70 quilos fazendo uma atividade intensa dessa durante 1 hora, vai gastar em média de 500 calorias para fazer isso. Tá? 500 calorias, você vai pensar assim, nossa, bastante, né? Dá pra comer muita coisa, porque afinal eu gastei 500 calorias lá, me matei de fazer exercício, então eu vou poder comer o que eu quiser. E não é, porque 500 calorias não é muita coisa. Um pedaço de pizza, alguns pedaços de pizza aí, uma fatia vai ter em média aí de 270 a 300 calorias, dependendo do sabor. Um combo ali de Big Mac, você tem mais de quase 1.000 calorias no combo ali de refrigerante, lanche e batata. Acho que é até mais de 1.000 calorias. Então você vê, o exercício que você fez de forma intensa, porque como eu falei, 1 hora na esteira, não é andando, caminhando, conversando, é de forma intensa. Você gasta 500 calorias.
E aí você quer compensar comendo um Big Mac, você ainda ficou em débito ali, né? Porque 500 para 1.000, você ainda ficou devendo 500. Então você ter essa ideia de que você vai usar, comecei o processo de emagrecimento, eu vou usar o exercício para me ajudar nisso, e eu vou poder comer mais, vou poder compensar, não funciona, porque uma dieta ruim não, aliás, um treino bom não compensa uma dieta ruim, né? Se você consumir em excesso na maior parte do tempo e tentar compensar isso com o exercício, não vai resolver, não vai funcionar. É ilusão pensar assim, que se você pode pensar em pessoas que se você frequenta academia, ou conhece pessoas que frequentam há bastante tempo, que quer perder peso, e você vê que a pessoa tá sempre na mesma, ela tá sempre na mesma, o corpo é sempre... Você vê que ela treina, você tá lá, você vê todo dia ela treinando, treina de forma intensa, mas você vê que aquela pessoa nunca emagrece. Eu conheço várias pessoas assim. Por quê? Porque a dieta ela é muito mais importante que o exercício. Não tô falando que exercício não serve pra nada, não é isso. Mas o exercício, ele vai ser como... vai auxiliar nesse processo, mas ele não vai ser a solução quando você fizer a dieta de forma errada, de forma inadequada. Então, comer bem, nesse caso, é ainda melhor para o seu resultado do que você praticar exercício físico desse jeito, para ficar compensando. O exercício físico, ele tem vários benefícios, você consegue ter vários benefícios com ele. Você consegue ter mais mobilidade, você fica mais ativo, a sua cabeça fica melhor, né? Tem vários benefícios que você pode ter com o exercício, mas compensar uma dieta ruim não é um deles, então não use o exercício para isso. Use o exercício sim, para você se sentir bem, se sentir melhor, e você deve até pensar o contrário, né? Se eu fiz ali, me esforcei, fiz o exercício que eu precisava fazer, e aí depois eu vou e quero compensar comendo, não faz sentido nenhum. Então, esse também é um erro muito comum que as pessoas fazem e que isso precisa estar muito bem equilibrado para que você consiga ter os resultados que você espera aí, que você merece ter, mas que se você fazer isso, você não vai conseguir. Deixa eu ver quem tá aí. Lécio, Marcela, Maiara, obrigada por estarem aí. Tô encerrando aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida sobre emagrecimento? Alguma coisa que você acha que é um erro que você já fez? Se identifica com algum erro desses aqui que eu falei? Pode falar, gente. Quero ajudar vocês. Bom, se ninguém tem dúvida, então, ninguém quer falar? Diabetes tipo 1. Eu comentei do carboidrato em relação ao diabetes tipo 2. Tem uma diferença, né, entre um e outro. No diabetes tipo 1, a pessoa não tem essa produção de insulina. Então, ela tem que tomar a insulina de qualquer forma. No diabetes tipo 2, é uma doença que vem da alimentação da pessoa. Então, sempre as pessoas acham que surgiu do nada. E não é, são anos ali, às vezes, para você ter o diagnóstico de diabetes, muito tempo antes isso já foi sendo construído. Então, até que a sua glicemia, você um belo dia vai fazer um exame e a sua glicemia tá alta, a quantidade de açúcar no sangue que você tem tá alta, não foi ali que começou, foi 5, 10 anos antes de uma alimentação ruim. Por isso que eu falo que é importante a prevenção, né? Você ir fazendo as coisas saudáveis, sabendo que tem doenças que não aparecem do nada, elas vão se construindo com o tempo. Então, no tipo do diabetes tipo 1, você consegue sim ter melhora do quadro de diabetes, não para produzir insulina, porque isso você não vai conseguir, só através da medicação, mas em outros aspectos. Então, de repente, diminuir um pouco da quantidade de carboidrato, lógico, tá? Eu sempre falo isso aqui e vou deixar bem claro. Faça isso sempre com orientação, principalmente quem tem diabetes ou quem tem um outro tipo de doença associada. Porque no caso, por exemplo, do diabetes tipo 2, a pessoa consegue dosar essa quantidade de insulina, consegue reduzir ou consegue até parar de tomar insulina, só melhorando o tipo da alimentação dela, porque afinal ela não vai ter tanta glicose ali circulando, ela não vai precisar de tanta insulina. No caso do diabetes tipo 1, essa tratativa vai ser diferente, porque ela não produz a insulina, mas não deixa de ter o benefício comer de forma saudável. Então, comer bastante vegetal, trocar um pouco desses refinados
por farinhas não, por alimentos naturais, então os vegetais, frutas que têm uma carga glicêmica mais baixa. Como eu falei aqui, o que importa não é nem tanto o índice glicêmico, a carga glicêmica que aquele alimento tem, o quanto de glicose vai ser absorvido ali. Mas para dosar isso, para fazer uma dieta mais direcionada ali para esse caso de diabetes, a pessoa precisa acompanhar com o nutricionista e com o médico junto, porque caso precise mudar dosagem de medicamento, esse tipo de coisa, um precisa conversar com o outro, o médico com o nutricionista, e o médico precisa também estar bem ciente desse tipo de orientação, de modificações, porque nem todo médico, infelizmente, tá? Infelizmente tem muito médico que não tem a orientação necessária para lidar com esse tipo de coisa, né? De reduzir carboidratos da dieta, enfim, de fazer várias modificações por falta de conhecimento mesmo. Então é preciso que esse acompanhamento ele seja, assim, bem juntinho, nutricionista e médico. Mais alguma dúvida? Bom, então vou encerrar aqui. Deixa eu ver. Pressão alta, precoce, 40 anos. A Mayara falou aqui. Dica para pressão alta, acho que é isso, né? Ó, para você ter uma ideia, falando desse assunto, né, como eu entrei aí também, vou falar de novo da redução de carboidrato e de açúcar e de industrializado. Acontece uma outra coisa que também quem tem pressão alta consegue reduzir a medicação e consegue melhorar os sintomas também, fazendo uma dieta mais baixa em carboidrato. Quando você tem aumento de glicose, você tem aumento de insulina, como eu já falei, para dar conta dessa glicose. E esse aumento de insulina, ele interfere no funcionamento dos seus rins. E isso é por isso que muitas pessoas com diabetes também têm hipertensão, têm pressão alta, porque tem uma relação do aumento de insulina com isso. Quando você consegue reduzir essa quantidade de carboidrato, você reduz essa glicose, então essa insulina não vai ser produzida em grande escala, e isso vai interferir também no funcionamento dos seus rins. Isso significa o quê? Você vai excretar mais água, você é como se fosse um remédio diurético, você vai excretar mais água e mais sal, e isso faz você, e mais sódio, e isso faz você reduzir pressão arterial. Então já tem muitos casos de pessoas que começam a fazer uma dieta mais restrita em carboidrato e açúcar, carboidrato no geral, e tem melhora no quadro de hipertensão, consegue até parar de usar a medicação por conta disso. Então, olha como uma coisa tem relação com a outra. Então, sim, reduzir o consumo de tudo isso que eu falei, carboidrato, farinha refinada, açúcar no geral, bebida alcoólica. Com isso, você já consegue melhorar o seu quadro de hipertensão. Mas também, se for uma pessoa que toma medicamento, principalmente, isso precisa estar junto com o médico, porque o médico vai saber a dosagem certa, porque uma vez que você não está mais com a pressão alterada, aquele remédio vai precisar ser modificado, né? A dose ou o tipo do remédio, enfim, o médico que vai saber orientar. Mas é preciso que o médico com o nutricionista faça essa modificação. O Clécio falou, manter o foco na alimentação. Exatamente, o principal, gente, é a alimentação. Medicamento, não tô falando que não é necessário e não tem que usar, em alguns casos é muito necessário, mas muitos deles tem pessoas que usam sem a necessidade, como eu falei do diabetes tipo 1, a pessoa tem que usar, mas o diabetes tipo 2, ela pode parar de consumir insulina, de tomar insulina e outros medicamentos só pela alimentação dela. Então pensa, ela não ter que gastar mais com esse tipo de remédio e melhorar muito o quadro de saúde dela só com a alimentação, né? Então pensem bastante nisso para modificar aí o hábito de vida de vocês e entender que muitas coisas não acontecem de uma hora para outra, não é só de peso que a gente tá falando aqui, não é só de emagrecer, né, por estética. Não acho que isso também seja uma coisa errada, sempre defendo muito isso, né? A estética para algumas pessoas é importante, melhora a autoestima e melhora outros aspectos da vida da pessoa, isso é importante, mas é lembrar que a partir
da redução aí do seu peso, a partir da modificação da sua alimentação, você consegue evitar coisas que para você no futuro vai ser um problemão. Pensa você ter que tomar uma medicação para diabetes, uma medicação para hipertensão, ou ter gordura no fígado, né, que também é causada pelo excesso desse tipo de alimento, e ter que tratar isso com remédio, ter que deixar de comer as coisas realmente que você gosta, que você não vai poder comer nem um pouquinho, né? Para uma pessoa saudável é totalmente diferente. Uma pessoa saudável, eu, por exemplo, uma pessoa saudável, tô com os exames em dia, sou uma pessoa magra. Se eu comer ali um chocolate, ou até meia barra de chocolate, o impacto que isso vai ter pra mim, se eu comer isso esporadicamente, é Para a pessoa que tem já alguma doença associada ou que já está com sobrepeso, já está com obesidade, o impacto é outro, porque ela não tolera mais essa quantidade de glicose. Para ela, até uma fruta, dependendo, né, do nível aí que tá a pessoa, até uma fruta pode prejudicar essa pessoa. Ela não tolera mais tanta glicose, até uma quantidade mínima ela não consegue tolerar. Então, é por isso que é importante você manter sua saúde, para que você consiga, assim, comer as coisas que você gosta, não é para ficar excluindo nada, e não tenha que chegar nesse momento desse tipo de doença que você realmente vai precisar restringir qualquer quantidade por um tempo. É muito mais sofrido você fazer isso lá no futuro, né? E tomar medicamento e gastar dinheiro com isso do que você começar a pensar nisso agora e prevenir. E saber que as doenças que aparecem lá no futuro, elas não acontecem em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Às vezes são anos construindo aquele ambiente metabólico que não é nada saudável. Então pensem bastante nisso. Bom, gente, foi muito bom mais uma vez estar aqui com vocês na live aqui de horário de almoço. Gostei bastante de fazer live esse horário, que as pessoas participam bastante. E é isso. Qualquer dúvida vocês tiverem, me mandem direct, me mandem perguntas. Adoro que mandem perguntas, que aí assim eu consigo esclarecer a dúvida de mais pessoas. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!